E aí, pessoal, tudo certo? Vamos conversar um pouco hoje sobre a Revolução Francesa de 1789, uma revolução que nos deixou aí um legado importante de liberdade, né? E a conquista de uma série de direitos. Antes, então, havia a condição, as pessoas viviam como súditos de um rei. A partir da Revolução Francesa, isso começou aos poucos a mudar. Lembrando que lá na Revolução Francesa havia o absolutismo, né? O rei tinha o controle sobre todas as instâncias da sociedade, na economia, na política, né, na cultura, na religião. Então o rei absolutista comandava tudo isso. E aos poucos, então, esse poder foi entrando em decadência, tá? Então, 1789, a Revolução Francesa, então. Os antecedentes, a França se envolveu em guerras, em conflitos, e isso gerou um custo, né? Sempre quando um país entra em guerra, ele gasta com treinamento, com munições, com armamentos, e a França, então, teve um gasto altíssimo com esses conflitos. Outra situação é que havia uma crise na agricultura na França, e isso gerou, então, a necessidade de criação de impostos, de novos impostos. Como vamos sair desta crise, né? A partir de então, os franceses começaram a procurar identificar como poder sair da crise. Lembrando que é, havia três estamentos principais na França, muito semelhante àquilo que havia ainda na Idade Média, né? O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Então, o clero e a nobreza tinham privilégios e a boa parte da população, que era o terceiro estado, sustentava essas duas primeiras camadas sociais. Então, pagavam impostos, trabalhavam, ganhavam pouco, então eram muito explorados, então, o terceiro estado. E aqui mostra, então, uma chargezinha sobre o terceiro estado carregando o clero e a nobreza nas costas, tá? Então, quando a gente fala em Revolução Francesa, esta imagem é bem clássica. Houve, então, a convocação dos Estados Gerais. O que seriam esses Estados Gerais? Representantes, então, dos três estamentos fariam, então, uma votação para a criação de impostos, como sair desta crise econômica. Só que o tipo de votação desagradou o terceiro Estado, porque, com certeza, passaria, né, a criação de novos impostos passaria, né, devido a esse tipo de votação, que era por um representante de cada estado. Então, como a gente disse, se dois estados têm privilégios e um não tem, os dois vão votar para a criação de novos impostos. E aquele grupo menos privilegiado vai ficar à mercê dos outros dois. Então, o terceiro estado acaba descontente, se rebelando, né, contra esta situação e solicita, então, a votação por cabeça, por cada pessoa integrante. Como o terceiro estado, se for contar por cabeça, tem uma quantidade maior, aí eles estariam em vantagem. O problema é que o rei não concordou com isso, né? Logo depois, então, o terceiro estado, como eu falei, se rebela, solicita então a criação de uma Assembleia Nacional, onde procuram elaborar uma nova Constituição. O rei, então, acaba procurando dissolver esta Constituição, aí, essa possibilidade de ter mudanças, né, na Constituição, e isso, então, gera mais revolta ainda por parte do terceiro Estado, que começa, então, essa mobilização, essa revolta, porque, imagina, o terceiro estado, né, passa fome, passa muita dificuldade, e além de toda essa opressão, ainda tem que pagar muitos impostos. Então, chega um ponto em que
é insustentável, né, esta situação. Então, ocorre a chamada queda da Bastilha. Então, coloquei a imagenzinha aqui do lado da Bastilha. A Bastilha é um símbolo do poder absolutista do rei. Ao cair a Bastilha, consequentemente, o rei vai cair. Né? Então, a Bastilha ela é um prédio símbolo do poder absolutista da França. É um prédio onde tem armamentos, munições, e é uma espécie de um presídio também, né? Um local onde o rei colocava aquelas pessoas que estavam em desacordo com a sua política ou cometeu algum crime. Então, era também uma prisão. Houve, então, este símbolo acabou entrando em decadência com a tomada da Bastilha. Consequentemente, o poder absolutista, então, entra em decadência. Com a Revolução Francesa, ocorre, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isto é um marco, é uma referência na busca e na conquista de direitos. Então, hoje, né, nós usufruímos desses direitos. Então, nós somos, de certa forma, herdeiros desta revolução que ocorreu na França em 1789. Hoje, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquela época, era chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também ocorreu a busca por uma educação pública, uma educação laica, ocorreu a separação entre a igreja e o Estado, que havia, né, um vínculo muito forte entre os dois. O poder religioso e o poder político estavam muito interligados, e com a Revolução Francesa, então, ocorreu esta separação, né? O que é do Estado, o Estado cuida, o que é da religião, a Igreja cuida. Então, houve esta separação, tornando-se, então, um Estado chamado Estado laico. Este é o lema da Revolução Francesa, né? Famoso lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Na bandeira do Rio Grande do Sul, nós temos algo semelhante, né? Liberdade, igualdade e humanidade. Então, é uma referência a este lema da Revolução Francesa. Aqui aparecem três grupos políticos, né? Os jacobinos, que são mais radicais, a planície, que é um poder que fica mais ou menos no centro, né? Ele às vezes está do lado dos jacobinos, às vezes do lado dos girondinos. Os girondinos representam um grupo mais moderado, um grupo não tão radical, que promove mudanças brandas, né? Mais lentas. Os jacobinos já são mais radicais, querem uma revolução mais rápida. O período do terror é chamado período do terror quando o Robespierre ele acaba formando então a sua república, né? Então a gente passa então de uma monarquia absolutista, depois para uma monarquia constitucional, até então chegar à república, que é então o período chamado período do terror, porque o Robespierre então ele acaba formando uma espécie de ditadura. Ele também persegue os adversários políticos e, inclusive, na época, se tinha como prática a guilhotina. Aquelas pessoas que eram contra o sistema eram guilhotinados. Inclusive, o rei, né, o Luís XVI, ele foi alvo desta guilhotina. E depois também o próprio Robespierre, que acabou saindo depois do poder, foi também alvo deste sistema, né, desta prática punitiva que havia na época, a guilhotina. Tá? Então, essa era uma prática comum da época. Então, mais ou menos aqui uma base, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, tá? Que nos trouxe um legado bastante importante, como eu falei, na questão dos direitos. Né? Hoje nós usufruímos de uma série de direitos, temos uma cidadania ampla, né? Devido
a estas conquistas do passado. Então, devemos valorizar, ampliar esses direitos, verificar na sociedade o que precisa ser alterado e continuar, então, usufruindo desses direitos de forma responsável na sociedade. Certo? Então, aqui, então, uma pequena base aí da Revolução Francesa. Até o próximo vídeo aí e grande abraço para vocês.